paz do Senhor, amados irmãos e amigos amantes da EBD. Sou o pastor Rosivaldo, auxilio a boa obra de Deus em Caxias, subordinado ao nosso reverendo pastor Caetano Jorge Soares. A lição deste domingo, lição 11 de adultos, o tema é o culto da igreja cristã. O textual está em 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 26. A verdade prática nos diz: o culto é uma sublime forma de nos expressarmos em adoração, louvor, gratidão e total rendição a Deus. O devocional deste sábado está em Efésios, capítulo 5, versículos 18 ao 20, cuja epígrafe nos diz: louvando a Deus de maneira sincera e de todo o coração. O texto nos diz assim: e não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós em salmos e hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração, dando sempre graças por tudo ao nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Queridos obreiros, professores, superintendentes, alunos, irmãos, Paulo nos fala em Gálatas capítulo 5, versículo 22, que a alegria é um fruto do Espírito. E a fim de ilustrar esta alegria, Paulo emprega uma imagem conhecida conforme Efésios 5 e 18. Não vos embriagueis com vinho, mas enchei-vos do Espírito. Essa imagem aqui é a embriaguez. Quando os cristãos em Pentecostes foram cheios do Espírito Santo, a multidão acusou-os de estarem embriagados com vinho, conforme o versículo 13 do capítulo 2 de Atos. Havia tamanha alegria no meio deles que os incrédulos não conseguiram pensar em uma comparação melhor. No entanto, podemos extrair algumas lições práticas importantes por meio de contrastes. Em primeiro lugar, o bêbado está sob o controle de outra força, uma vez que o álcool possui efeito sedativo. Experimenta uma sensação de grande alívio, todos os seus problemas se dissipam e tudo lhe parece perfeito. O bêbado não tem vergonha de se expressar, apesar de suas palavras e atitudes serem vergonhosas, e não consegue esconder o que está se passando em sua vida. Ao transpor essa imagem para o cristão cheio do Espírito Santo, vemos que Deus controla a sua vida. Ele experimenta uma alegria profunda e não tem medo de se expressar para a glória de Deus. Claro que o bêbado está descontrolado, uma vez que o álcool afeta seu cérebro, mas o cristão experimenta um maravilhoso domínio próprio, que na verdade é Deus no controle. O domínio próprio é um fruto do Espírito, conforme em Gálatas 5, 23, e a Bíblia diz em 1 Coríntios 14, 32, os espíritos dos profetas estão sujeitos aos próprios profetas. O bêbado faz papel de tolo e causa embaraço para si mesmo, mas o cristão cheio do Espírito Santo glorifica a Deus e está disposto a ser considerado louco por causa de Cristo, conforme 1 Coríntios capítulo 4, versículo 10. O bêbado chama a atenção para si mesmo, enquanto o cristão cheio do Espírito Santo dá testemunho de Cristo. Os bêbados costumam cantar, mas suas canções revelam apenas o estado corrompido de seu coração. O cântico do cristão cheio do Espírito vem de Deus e não pode ser entoado sem o poder do Espírito. Deus até lhe dá cânticos no meio da noite, conforme o Salmo 42, versículo 8. Apesar da dor e da vergonha, Paulo e Silas foram capazes de cantar louvores a Deus em uma prisão em Filipos, conforme Atos 16, 25, e o resultado foi a conversão do carcereiro e de toda a sua família.
Que grande alegria eles experimentaram no meio da noite, e nem precisavam se embriagar para desfrutá-la. Portanto, queridos irmãos, amigos, aprendemos através do texto de hoje que a alegria, louvar a Deus, é uma forma de expressar o nosso amor, gratidão e adoração pelo nosso Criador. Louvar a Deus não é apenas cantar ou falar palavras bonitas, mas é também viver de acordo com a sua vontade e de estar cheio do seu Espírito. É reconhecer o seu poder, a sua bondade, a sua fidelidade em todas as circunstâncias. É também se alegrar com os irmãos na fé, como diz o texto, compartilhando salmos, hinos e cânticos espirituais que exaltam o seu nome. Louvar a Deus é dar graças constantemente por todas as coisas, em nome de Jesus Cristo, nosso Salvador. Enfim, é um ato de alegria, de devoção e obediência ao Senhor de todo o coração. Deus abençoe a cada um dos irmãos. Se aprofunde mais nesse tema, ouvindo as leituras diárias semanal, sempre buscando subsídios e participando domingo na EBD. Aumente seu cabedal de conhecimento sobre o culto da Igreja Cristã. Que o Senhor Deus te abençoe neste dia e sempre. Amém.